Que Jesus nos permita mais hoje experimentarmos a sua paz. Difícil de ser adquirida, mas fundamental para que possamos viver aqui aquilo que programamos quando ainda estávamos organizando a nossa vida, buscando um maior aproveitamento. Iniciamos agradecendo aos companheiros desta casa pelo trabalho que desenvolvem. A observação da vida à nossa volta mostra que todos nós desejamos dias melhores. E eu já estou convencido de que os dias melhores que nós desejamos encontram-se na divulgação e depois na prática daquilo que propõe Jesus. Dessa forma, encontrar pessoas que se dedicam a divulgar o Evangelho, a levar adiante a doutrina espírita, renunciando o tempo da própria vida, nos dá sempre felicidade. Assim, aos trabalhadores, dirigentes e voluntários desta casa, fica a nossa manifestação de respeito e gratidão. Também, particularmente ao amigo Mauro e a sua companheira que aqui estão, que foram veículos para que nós viéssemos várias vezes para cá, encontrar novos amigos. Fica também registrado o nosso carinho por aqueles que militam na seara espírita. Aos amigos espíritos que são responsáveis por qualquer mérito que essa reunião possa nos proporcionar. E isoladamente, a minha companheira pela cumplicidade caridosa que chancela tudo aquilo que eu realizo. Vamos trabalhar. Falar sobre o amor, que esse é o nosso tema, terapia do amor, é o tema mais complexo e mais difícil para tratar. É o tema mais difícil para falarmos sobre ele. E aí, nesse momento, os amigos já estão pensando assim, você que pensa. Porque aqui na nossa casa, nós falamos do amor o tempo todo. Vários palestrantes vêm aqui e falam do amor de Deus, amor evangelho, amor. Aqui na nossa casa, esse assunto é muito comum. Eu sei. E é justamente aí que está o problema. Falar de amor dentro da instituição espírita é muito fácil, porque você chega na doutrina espírita, encontra os amigos, todos eles assim dispostos, todos eles se cumprimentando, 5 minutos aqui dentro a gente começa assim, oi irmã, tudo bem irmã? E irmão, tudo bem irmão? Oi irmã, tudo bem irmã? 5 minutos a gente já vira irmão. Então falar de amor dentro do centro realmente é muito fácil. O problema é quando a gente vem para o centro, estuda evangelho, fala de Jesus, nos confraternizamos quando irmãos, saímos daqui todo mundo pisando nas nuvens por falar do evangelho, aí você chega na sua casa, quem está lá, você fala assim, boa noite, e ele não responde. É aí que começa o jogo. Porque a finalidade do evangelho não é praticarmos o amor apenas nas limitações da casa espírita, mas levar além dele. Então nós vemos aqui, falamos de amor, alimentamos de amor, 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 e quando saímos daqui, é como se os espíritos dissessem assim, aprendeu sobre amor? Aí você pensa, aprendi. E eles falam assim, vão ver. Porque daí você começa a tropeçar em gente que te trata mal, pessoa que responde mal, criaturas ásperas, criaturas depressivas, criaturas que vão testando tudo aquilo que aqui se aprendeu em teoria. Então a pergunta é, eu tenho que tratar com amor todo mundo lá fora? Sim, exatamente isso. É aprender aqui e praticar além daqui. É essa a proposta. Então falar de amor é algo muito grande, muito complexo, tão grande e tão complexo, que quando os espíritos precisaram falar, para explicar para nós sobre Deus, eles só encontraram 2 caminhos. Deus é Pai, Deus é amor, só. Então se Deus é amor, vê a complexidade que é absorver isso. Porque eu não conheço o seu nível de evolução, mas uma coisa eu vou te avisar desde já, você vai amar. Mas se eu não quiser, nasce de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque amar é regra da vida.
Toda a vida vai nos ensinando a eliminar vícios, a adquirir virtudes para aprender a amar. Então, nessa vida, ou na outra, ou na outra, ou na outra, e quanto menos resistência você colocar, melhor. Porque que vamos aprender a amar? Vamos. Mas é tão grande isso. A proposta é tão grande que Deus, para facilitar a nossa vida, o que Ele fez? Pegou o amor, que é algo muito grande, e Ele dividiu, compartimentou, fatiou o amor. Então nós temos assim, amor de pai, amor de mãe, amor aos amigos, amor aos animais, amor à pátria, amor a avô, amor de esposa, amor. Ele fatiou, então nós vamos experimentando, aprendendo e desenvolvendo pedaço por pedaço do amor, para que um dia, no ciclo das reencarnações, nós juntemos tudo isso, a criatura ama e ponto, mais nada. Mas nós vamos aprendendo isso pedaço por pedaço. Por isso que alguém que já aprendeu a amar os filhos, mas não ama mais nada, não tem problema nenhum. É um item a menos na longa lista. Vai aprender a amar outra coisa, depois outra coisa, até que amar não seja algo que nós fazemos. Amar seja uma maneira de viver, seja um estilo de vida, seja aquilo que marca o nosso comportamento. Aí o trabalho está findado. Então, falar do amor é o grande desafio. Se nós pudéssemos resumir numa palavra o que todas as palestras já ditas nessa casa visam, que eu e você venhamos a amar, porque o resto é consequência. A criatura que ama, automaticamente ela não quer lesar ninguém, faz isso, faz dela honesta, dá a ela uma conduta reta, ela já não prejudica ninguém, tudo o resto é consequência. Então a questão é amar, o grande objetivo da vida. Porém, alguém poderia contestar dizendo, mas Roosevelt, se Deus é amor, se toda a vida é para ensinar a amar, por que é tão difícil? Por que a gente vai nascendo e morrendo e tropeçando nos mesmos problemas? Porque nós podemos ver dentro da seara espírita e fora daqui, pouco importa. Nós vemos os centros espíritas lotados, as igrejas lotadas, os cultos evangélicos lotados, sai todo mundo para a rua, ninguém nem se cumprimenta, percebeu ou não? Alguma coisa está errado, nós não entendemos alguma coisa. Nós vemos pessoas com dificuldade, seu vizinho passa fome e a gente acha que não tem nada a ver com isso, não é interessante? Pois é, então tem que ter alguma coisa errada. E estudando sobre o amor, inclusive para escrever uma das nossas obras com esse mesmo título, Terapia do Amor, que é um livro meu e dela, da Jo. Nós descobrimos algo interessante que eu vim trazer para vocês. O nosso maior obstáculo, o nosso maior erro quando o assunto é amor, é porque nós achamos equivocadamente que amor é um sentimento e não é. Então nós aprendemos errado e ensinamos errado que amor é um sentimento. Quando fala de amor, o que você fala? Estou sentindo um amor. Então o amor gera um sentimento, mas ele não é um sentimento e não poderia ser, por questões óbvias. Porque como pode o amor ser Deus, e Deus é absoluto, sustenta os mundos, sustenta a vida, sustenta tudo que existe, e ser um sentimento, esse sentimento é algo que muda o sabor das circunstâncias. Tanto que se eu começar agora a contar para vocês uma história triste, o sentimento é um. Se eu começar a contar uma história animada, legal, o sentimento de vocês é outro. Como pode o amor ser um sentimento se o sentimento muda a qualquer estímulo, a qualquer momento? Então o amor nunca foi um sentimento. Por isso que quando o Evangelho fala de amor, nós temos dificuldade de aplicar, porque entendemos errado. Ficamos esperando que esse sentimento de amor brote do nada. E isso não vai acontecer, porque amor não é um sentimento. Porque amor, se amor fosse um sentimento, nesta sala aqui, ninguém mais estava casado. Se amor fosse um sentimento, ninguém aqui mais estava casado, porque tem dia espírita, tem dia que se acorda de manhã,
olha para quem está do lado e pensa: onde é que eu estava com a cabeça? Pois é, todos vocês passam por isso. Menos ela, mas todos vocês passam por isso. Então, se o amor fosse um sentimento, estava todo mundo divorciado já, porque tinha acabado. Só que continuam juntos, independente do sentimento. Então ele não pode ser um sentimento. E se amor fosse um sentimento, os nossos filhos seriam todos órfãos. Não tinha mais nenhum com pai nem com mãe. Por que acontece? Seu filho nasce. Quando ele nasce, sua vida para. Não tem mais teu sonho, não tem mais teu objetivo, não tem mais o seu ideal, não tem mais nada. Agora é o sonho do filho, o futuro do filho, a comida do filho, a escola do filho, o filho, o que o filho melhor para o filho. É tudo filho. Até que ao vigor dos 14 anos de idade, ele já tem certeza que sabe mais do que você. E se amor fosse um sentimento, estava tudo órfão já. Assim, gente, onde foi que eu errei? E se fizer 18 e contar em quem vai votar, você fala: não é possível, puxou para o seu pai, não é possível. Pois é, mas nós continuamos com eles, independente do sentimento. Então o amor não pode ser um sentimento, ou estaria dando tudo errado. Afinal de contas, o que é o amor então? Como nós podemos entender essa proposta do Evangelho como prática na nossa vida? E aí eu vou dizer para vocês, que é o resultado dos nossos estudos. Mas antes de dar a nossa definição de amor, eu quero explicar uma coisa antes para preparar os amigos. Irmãos, primeiro, não é uma definição nada romântica, mas a única capaz de atravessar mundos como o nosso e ficando pautados no que diz o Evangelho. É a única. Amor nunca foi um sentimento. Amor é uma decisão. Você decide amar e ponto. Dali para frente é a tua força moral em levar adiante aquilo que você escolheu e se comprometeu. É a sua força moral que vai levar essa proposta em cima das dificuldades, dos obstáculos. Amor é uma decisão. Nesse momento, vocês começam a pensar assim: não sei se é isso não concordo muito. E é natural. Toda proposta diferente tem um tempo para criar raízes em nós. É natural. Mas eu apelo ao bom senso de vocês. Tem mãe aqui, senhor? Levanta a mão quem é mãe. Mãe é muito bom, mãe é fácil. Para exemplificar aquilo que eu estou dizendo, mãe, eu vou contar com você. Conta para mim, mãe, como é que você fez quando ficou sabendo que estava grávida? Você está grávida, ficou sabendo, foi contar para a família, como é que você fez? Como não dá para todo mundo falar, somos muitos, então eu vou dar duas opções, A e B, e vocês escolhem, tá bom? Tudo bem? Quando eu falo tudo bem, é que não deu tempo de eu vir antes ensaiar com vocês as respostas. Mas quando eu falo tudo bem, é nessa hora que vocês falam sim. Entendeu? Não deu, mas nós vamos tentar. Eu vou dar duas respostas, A e B, e vocês veem qual que vocês escolhem, tudo bem? Sim. Sim. Muito bem. Opção A, você presta atenção que é difícil escolher. A, você ficou sabendo que estava grávida, foi correndo para a família, juntou todo mundo e falou assim: pessoal, eu tenho uma notícia para dar. Estou grávida. Aí veio um cumprimentar, outro abraçou. Não. Comemora não. Vamos esperar nascer. Vamos ver se é flor que se cheire. Vamos ver se é gente boa, se não mexe nas coisas dos amiguinhos. Vamos esperar, porque tem nascido umas criaturas que, olha, não comemora não. Vamos esperar um pouco. Opção A. Opção B. Você ficou sabendo que estava grávida, 3 segundos depois já estava disposta a dar a vida por alguém que nem conhecia. O que você fez, espírita? Então amar sempre foi uma decisão. Quando ficou sabendo que estava grávida, naquele instante decidiu que daria vida sem nem sequer saber para quem.
Amor sempre foi uma decisão. E se não bastasse isso, vamos a Jesus. Porque se amor não fosse uma decisão, mas um sentimento que vem e vai, eu imagino a cena. Deus chama Jesus e fala assim: Jesus, tem umas ovelhas aí que eu quero te entregar, para que você lapide elas para mim. Faz chegar até mim, tudo bem? E se o amor não é uma decisão, eu imagino Jesus falando assim: Senhor, posso dar uma olhada nas ovelhas primeiro? Que tem umas aí que eu acho que não vai dar certo. Mas sabe o que ele fez? Ele decidiu: não perco nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou. Ponto. Decisão. O amor é uma decisão. Então, enquanto a gente ficar esperando o amor como sentimento, nós não vamos sair do lugar. Porque quem ama com sentimento é criança. E tem muitas pessoas que crescem, se tornam adultas, mas mantêm a mentalidade afetiva de criança, porque criança ama de acordo com o que sente. Tem dúvida? Vou dar um exemplo espírita. Pega o teu filho, leva ele no shopping. Aí você fala assim do seu filho, sei lá, filho, neto, pequeno aí, sei lá, 6, 7, 8, qualquer idade. Meu filho está liberado. Pode sair. Come, bebe, compra, gasta tudo que você quiser e solta a criatura no shopping. Ele vai entrar naquele mundo lá, faz um estrago. Na saída do shopping você fala assim: filhinho, você ama papai? O que ele vai responder? Não, com esse desânimo ele não vai responder, não. Isso ele não vai falar, eu posso garantir. Mas vamos tentar de novo. Aí ele gastou, comeu tudo o que quis no shopping. Quando está saindo do shopping, você fala assim para ele: filhinho, você ama papai? O que ele responde? Sim! Sim, claro que ele ama. Mas saindo do shopping, você lembra que está faltando uma vacina para ele tomar. Aí você pega o seu filho, para no posto de saúde, segura o moleque à força, um estranho aplica uma injeção, aí você pergunta assim para ele: filhinho, você ama papai? Você não é meu pai. É assim. Então quem ama de acordo com o que sente é criança. Adulto, espírita, decide amar, depois paga o preço por isso. Que esperar sentimentos que vêm. E esse é o problema dos casamentos. Por que nada dura? Pergunta: você vai casar por quê? Porque eu estou sentindo. Separou por quê? Não sinto mais. Isso é sem fim. Isso é sem fim. Agora, o espírito amadurecido, ele decide amar, o resto é trabalho. O resto é dedicação. O resto é renúncia, é empenho. E estudando o amor, agora vou contar algo pessoal, não é da doutrina espírita, é pessoal. Separem bem, por favor. Eu sempre achei estranho o casamento católico. Achei estranho, não fazia sentido para mim, não para a doutrina espírita, para mim. Achava estranho. Eu vou explicar por quê. Porque assim, os noivos vão se casar, eles fazem um monte de dívida, arruma a roupa do noivo, vestido da noiva, bolo, compra casa, aluga casa, móveis, faz dívida para todo lado, aquele monte de dívida, convida todo mundo, arma uma festa, todo aquele negócio todo lá. Muito bem. O padre chega por último e fala assim: é de sua livre, espontânea vontade aceitar fulano de tal. Eu penso assim: padre, agora vai ter que ser, agora já está tudo armado, está tudo feito, agora não tem mais jeito. Não fazia sentido para mim. Mas estudando o amor, sabe o que eu descobri? Que eu estava errado e o padre católico está certo. Porque ele não quer saber se você fez dívida, nem se você comprou ou alugou o vestido da noiva. Ele não está nem aí se vai ter festa ou comprou o bolo. Sabe o que ele faz para você? Ele pergunta qual é a sua decisão. Ele fala: fulano de tal, você aceita? É uma pergunta. Fulano de tal como sua esposa, você aceita? Ele pergunta qual é a sua decisão. Ele tem toda a razão.
E aí você falou sim, então para de reclamar. Então o que acontece? A gente começa a observar coisas interessantes. A observação de que o amor não é um sentimento, mas uma decisão, está por toda parte. E o padre ainda avisa que o sentimento vai mudar. Eu falei, pessoal, você aceita casar com ela? Ó, seguinte, ó, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ele avisa que vai mudar. E você fala, sim. Pois é. Então o amor sempre foi uma decisão. Enquanto a gente estudar o Evangelho do Cristo e todas as expressões que estão ali falando do amor, a gente entender como sentimento e ficar esperando ele aparecer, não vai dar certo. Não vai acontecer. O dia que você entender, olhar para o Evangelho e ver que quando eles falam de amor, ele está falando de uma postura moral, retidão de espírito, escolha, aí você vai falar, comecei a entender de maneira diferente. Agora aquilo que Jesus propõe já começa a ter um caminho didático a ser seguido, porque esse amor romântico é legal de ser sentido, mas para quem vive um mundo de provas, expiações, obstáculos e dores, não serve para nada. Vem e vai. Agora, quando o Espírito decide, é outra situação. Tanto é que uma das coisas mais complexas, mais difíceis, a pergunta mais difícil de responder, e agora, eu falei com as mães, agora eu vou falar com os meninos, com os rapazes, por favor, não me decepcionem. Uma pergunta difícil de responder, sabe qual é? É quando elas olham para você e dizem assim, amor, você me ama? É fácil, não é, meninos? O que vocês respondem, rapazes? Sim. Sim. Claro que eu amo. Sim. E quando você fala assim, dá um alívio na alma. Assim, por essa eu passei. Boleto quitado, resolvido o problema. Você que pensa. Ela fala assim, por que você me ama? Não, pronto, por quê? Aí você começa, por quê? Eu amo você porque você é bonita. Quer dizer que se eu ficar feia, você não ama mais? Não. Eu amo você porque você é inteligente. Quer dizer que se eu não for mais inteligente, você não ama mais? Não tem resposta que dê conta disso. Não tem resposta que dê conta disso. Aí quando você acha que está finalizando, ela fala assim, mas você me ama mesmo? Amo. Quanto? Quanto já é demais, quanto já é mais difícil, né? Aí você entende, somente aí você entende que tem coisas na vida que só a poesia dá resposta. Só a poesia. Porque daí, como você não tem saída, o que você faz? Fala, meu amor, isso é fácil. Quanto eu te amo? Basta multiplicar as estrelas do céu pelas areias do mar e deixa que ela faça conta. E aí você fala, agora está resolvido. Porque essa aqui. Aí você fala assim, não tem resposta que dê conta disso. Só uma. É quando ela pergunta, você me ama? E você diz que sim. Ela responde, por quê? E se diz assim, porque eu decidi te amar. É a única resposta que suporta trilhar por um mundo. Eu decidi. Não tem porquê, eu só decidi, porque ninguém consegue acabar com amor sem explicação. Enquanto tiver adjetivos para que isso aconteça, é tudo frágil, porque tudo passa. Mas quando o Espírito decide, dali adiante é só força moral, é só empenho, é só dedicação para levar adiante aquilo que ele não sentiu, que ele decidiu. E aí o Evangelho começa a ampliar-se dentro de nós e a gente já não começa mais a esperar que o sentimento venha. Você começa a andar pela rua sabendo que amar é uma proposta individual, você decide ser assim, não as pessoas. E as pessoas te tratam mal, são ásperas e você sabe o que faz? Prossegue amando, porque é decisão individual, eles não escolheram isso. Enquanto que no amor sentimento, sabe quem eu amo? Quem me trata igual. Só que aí nós começamos a podar as pessoas, a limitar. Mas se entendermos isso, somente isso,
que o amor não é um sentimento, mas é uma decisão, nós já podemos estender os nossos próximos apêndices para uma das questões mais complexas de todo o Evangelho. Amar aos vossos inimigos. É difícil ou não, espírita? Sim. E eu vou dizer para vocês que é fácil. Porque quando a gente diz é difícil amar inimigo, a gente fala é. E eu entendo vocês. Sabe por que a gente fala que é? Porque a gente entende amor, sentimento. Por que é difícil amar os inimigos? A gente responde assim: como eu vou sentir por um inimigo aquilo que eu sinto por um amigo? Como é que eu vou sentir por um inimigo o que eu sinto pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe? E o amor nunca foi sentimento. O Evangelho não pediria para você fazer algo impossível. E aí, somente aí, entendendo que amor não é sentimento, mas é decisão, vamos ler o capítulo para entender que amar aos vossos inimigos nunca teve sentimento nisso. Vamos para o texto. Amar aos vossos inimigos, 2 pontos. Aí tem lá tudo que é amar aos vossos inimigos. Está lá assim: pagar o mal com o bem. Não tem sentimento aqui. Não tem, tem inteligência moral. Somos espíritas, conhecemos Jesus há 2000 anos. Pagar o mal com o bem é obrigação, não tem que ter sentimento. Porque não falta mais nada, espírita. Conhecemos Jesus há 2000 anos, Evangelho 2000 anos, frequentamos essa casa há mais décadas. Tratar os outros que nos tratam mal com bondade, mínimo. Isso é básico. Se não chegamos nem nisso, não se preocupa com o mundo de regeneração, não, porque você não vai estar nele. Porque pagar o mal com o bem não tem sentimento, tem inteligência. Você vai estudando doutrina espírita, chega uma hora que você fala assim: quer saber de uma coisa? Agora eu entendi. Todo mundo que me prejudicar, eu não vou prejudicar. Sabe por quê? Porque é isso que me tira desse ciclo doloroso das reencarnações sucessivas. Está decidido, a partir de hoje, pensando em mim, quem me lesar, eu não vou lesar. Se alguém me enganar, eu não vou enganar. Se alguém falar mal de mim, eu não vou falar. Sabe por quê? Porque eu quero mundos melhores. Eles não estão apelando ao nosso sentimento, eles estão apelando à nossa inteligência. Porque você não percebeu? Ela faz mal para mim, eu faço mal para ela, ela faz mal, eu faço mal para ele faz mal para mim, eu faço mal para ele. Fica todo mundo sofrendo. Foca na tua vida, porque não foram as pessoas à tua volta que te trouxeram para esse mundo, foi aquilo que você carrega na tua alma. São os meus comprometimentos ético-morais que me trouxeram para esse mundo de novo. Então, quando você entende isso, você começa a decidir apagar o mal com o bem e não tem sentimento, não tem inteligência. Eu vou sair desse mundo. Até porque, espírita, quando Jesus estava indo embora, ele falou um negócio inteiro, ele falou assim, ó: eu vou lhes prepararei um lugar, e um dia, onde eu estiver, vós também estarão. Sabe o que Jesus falou? Na prática, ele falou o seguinte: olha, pessoal, eu vou na frente, arrumo tudo e estou te esperando. Palavras dele, está no Evangelho, pode conferir. E a gente larga Jesus esperando, sabe por quê? Não vou com a cara dela. Nunca vou esquecer o que ele me fez. Você ainda vai me pagar por aquilo. Então ficamos aqui. Simples assim. Ficamos aqui. Simples assim. Então, quando eles pagaram o mal com o bem, eles não estão pensando em quem te fez mal, estão pensando em você. Apelando à sua inteligência. Não tem sentimento nisso. Voltamos para o Evangelho, mais um item. Amar aos vossos inimigos, orar por aqueles que vos caluniam e perseguem. Não tem sentimento nisso. Pensa comigo, espírita. Alguém está me caluniando, alguém está mentindo contra mim. O que eu posso fazer além de orar por ele? Se eu caluniar ele também, fiquei igual. Se eu bater nele, fiquei igual. Qualquer coisa que eu faça me deixa igual. A única coisa que me faz diferente é recorrer à instância superior.
Senhor, fulano de tal, ele fala isso de mim, está me prejudicando aqui em casa, no trabalho, sei lá onde, e eu peço ao Senhor, interceda. Interceda, Pai. Não tem sentimento aqui. É a única coisa que você pode fazer para não ficar igual aquele que te faz mal. Não tem sentimento, ele apela à tua inteligência. Último item. Depois nós temos que continuar. Os amigos vão ler o capítulo todo. Amar aos vossos inimigos. Mais um item. Não colocar obstáculos à reconciliação. Não tem sentimento aqui. Sabe o que eles estão falando? Alguém é teu inimigo? Se ele quiser ficar em paz com você, aceita. Não colocar obstáculos à reconciliação. Não tem sentimento. Eles só estão falando isso. Você brigou com alguém, alguém brigou com você, não interessa quem começou. Ele quer fazer as pazes, aceita logo. Aceita logo. Fora disso, espírita, você quer cultivar um inimigo para quê? Para quê? Se você entender que somente a plena quitação com a sociedade terrena te permite ir a outros lugares, você começa a pedir desculpa até do que você não fez. Alguém pisa no seu pé, sabe o que você fala? Ô irmão, desculpa de eu ter posto meu pé debaixo do seu. Olha, foi sem querer, desculpa. Por quê? Você quer se livrar de inimigo. Não tem porquê. Mas ele que começou. Não interessa, pensa na sua vida. Se livra disso. Mas a culpa foi dele. Não interessa, se livra disso. Até porque nós não fazemos justiça. Quem faz justiça é Deus. O máximo que a gente consegue é vingança. Então alguém te lesou, enganou, roubou, tirou. Foca na tua vida, deixa que Deus cuide dele. Ele quer fazer as pazes, aceita correndo e se livra disso. Até porque, espírita, vou te dar uma dica agora de amigo. Não falo para qualquer um, mas eu vou falar para vocês, uma dica de amigo. Espírita, você tem alguém que você não aguenta olhar na cara? Tem alguém que você não suporta nem escutar o nome? Se ele estiver aqui na sala, olha para mim que eu já entendo. Não aponta para ele, não. Tem alguém que você não aguenta nem falar no nome? Vou te dar uma dica. Amanhã, sábado, vai no shopping, compra um presente para ele, bom, não é lembrancinha não, presente bom, e vai levar para ele. Assim, você está louco? Eu falei, não estou louco. Estou te ensinando a se livrar de um problema espiritual que te traz para cá de novo. Porque o que acontece? Você não suporta fulano de tal, você não aguenta olhar na cara, você não consegue nem olhar para ele, o tempo vai passando, daqui a pouco eu morro, você morre, ela morre, morre todo mundo, ele morre, você volta para a terra, daqui a pouco está com ele no seu braço, chacoalhando e ainda falando que parece com você. Então, espírita, confia em mim. Se livra disso agora que vai sair barato. Vai lá, pede desculpa, leva um presente e se livra disso. Compreende? Bem, é isso que está nas bem-aventuranças. Você conseguir ficar em paz com os inimigos, eles estão falando de inteligência, não de sentimento. Não tem sentimento para nada que eu falei. É você olhando para a sua vida e decidir ser diferente. Até porque, entenda uma coisa, espírita, agora que já entendemos que amor não é sentimento, nós já podemos falar uma outra coisa. Entenda isso, espírita. O amor é a força mais poderosa do planeta. Aí você está pensando assim, já sei, ele vai falar de poesia de novo. Não. É racional. Quem ama é uma pessoa poderosa. Vou dar um exemplo. Levanta a mão de novo quem é mãe, que eu já esqueci. Quem é mãe? Se é mãe, como é seu nome? Rosa. A Rosa está aqui. Rosa, vocês viram que aqui na rua de trás montou um circo, sim ou não? Não viram? Vocês não conhecem a própria cidade. Depois tem um circo aqui atrás. Mas aí, o que acontece? A Rosa trabalha nessa casa e hoje tem palestra à noite. Ela veio aqui à tarde sozinha para limpar o chão, limpar as cadeiras, para arrumar tudo. Então tá a Rosa sozinha aqui limpando tudo.
E lá do circo fugiu um leão. A Rosa está limpando. Aqui, resposta simples, racional. Primeira coisa que todo mundo faria. Quando ela olha nessa porta aqui, está entrando um leão. A pergunta é simples. Rosa, você vai lá brigar com o leão ou você vai fugir? O que você faz, Rosa? Vai fugir. Inteligente, está viva por causa disso. Ela vai fugir. Outra pergunta. A Rosa está aqui limpando o centro sozinha. De repente, quando ela olha, está ela e os filhos dela agora. O filho dela sentado aqui brincando, quando a Rosa vê um leão. E o leão vai em direção aos filhos dela. A pergunta é a mesma, Rosa, você foge ou você vai brigar com o leão? Por quê? Porque o amor é a força mais poderosa do planeta. Ninguém consegue combater uma alma que ama. Exemplo, Jesus saiu de esferas estelares para vir aqui apanhar da gente de pó e pedra. Porque quem ama é imbatível. Quando os espíritos olham para você, para mim, dizem assim, ame, ele não está pensando nos outros. Não, ele está pensando em você. Porque uma alma que ama é indestrutível. Uma alma que ama é imparável. Uma alma que ama nada bate. Ninguém consegue vencer quem ama. É assim. Nós temos vários exemplos. A internet tem, depois vocês podem ver lá. Vocês viram na internet um exemplo de um homem que o cachorro dele, ele morava perto de um lago, lá nos Estados Unidos. O jacaré veio, pegou o cachorro dele e arrastou para o rio. Chegaram a ver sim ou não? Está na internet, procura lá. Sabe o que o homem fez? Pulou no rio, brigou com o jacaré e tirou o cachorro dele. Sabe por que ele fez isso? Porque o amor é a força mais poderosa do planeta. Ponto. Na cidade de Atlanta, em 2011, também na internet, só colocar que vocês vão ver, uma mulher de nome Angela entrou numa oficina mecânica com o filho dela, fazer orçamento no carro, e tinha um carro suspenso naqueles elevadores. Quando o filho dela entrou embaixo, o carro caiu. Aquela mulher saiu correndo e levantou o carro de 1,5 toneladas e ela pesava 60 quilos e tirou o filho dela de baixo. Sabe por que ela fez isso? Porque ninguém consegue parar uma alma que ama. Aí vem os especialistas, psicólogos e psiquiatras escrevendo que houve uma descarga de adrenalina, por isso que está tudo certo. Tem que ter uma explicação física. Mas ninguém para uma alma que ama. Então é isso que eu estou dizendo. Espírita, entenda. Quando eles pedem para que vocês amem o próximo, eles não estão pensando no próximo. Eles estão pensando em você. É o teu benefício. Você aprender a fazer do amor não um sentimento que vem e vai, mas uma maneira de viver. Aí você fala assim, mas uso na prática como é que é? Não sei, leva para o seu dia a dia. Esse é o seu trabalho. Mas eu trabalho na padaria, tá? Pensa assim, como é que um padeiro se comporta, um padeiro que ama? Como é que se comporta um advogado que ama? Porque como é que se comporta um faxineiro, um engenheiro que ama? Como é que se... É esse o teu trabalho. Fazer com que amar não seja um sentimento, mas seja a tua marca. Seja a tua maneira de viver. Aí você diz assim, legal, gostei, Russo. Vou experimentar essa nova proposta de amor, vou introduzir na minha vida. Como é que eu dou os primeiros passos para aprender essa nova maneira? E eu vou te dar então alguns passos para você começar. Alguns passos. O primeiro é o seguinte, espírita. Pratique a empatia. Sabe o que é empatia, espírita? Sim ou não? Sim. Empatia, se vocês se apegarem aos grandes dicionaristas, vai estar assim: a qualidade daquele que consegue colocar-se no lugar do outro. É você colocando-se no lugar dos outros. E está correto, mas não é essa empatia que eu estou me referindo. Eu quero que vocês exercitem a minha compreensão de empatia, que é o seguinte: empatia é a capacidade de entender que o outro é outro. Ponto. Totalmente diferente de você. Vai fazer escolhas diferentes e ele é livre para isso. Ponto. Porque quando você faz isso, você tira um peso das próprias costas. Porque quando eu falo assim, nossa, que absurdo que você fez isso, hein? Absurdo por quê? Porque eu acho errado.
Eu sou o parâmetro da vida dele. Tem como dar certo isso? Nossa, absurdo o que você fez. Absurdo por quê? Porque eu não faria. Então eu me coloco como a regra da vida dos outros. Não tem como dar certo. Quando você diz que o outro é outro, acabou. Você vê alguém fazendo uma coisa errada, sabe o que você pensa? É outro. Não aprendeu o que eu aprendi, não tem a experiência que eu tenho, não viveu, não quer chegar onde eu quero chegar, não conheceu o evangelho como eu conheci. Outro. Nem certo, nem errado. Outro. Livres. Se você deixar as pessoas livres para serem o que quiserem ser e focar só na sua vida, dá até para amá-las. Dá até para amá-las. Na prática é mais ou menos assim. Vamos tentar imaginar aqui. Espírita, vamos imaginar assim. Nós temos aqui a rua do centro espírita. Vamos supor que bem de frente com o centro, eu nem sei se tem, não reparei, mas bem de frente com o centro tem um bar. Boteco raiz, mesa de bilhar, né? Aí, lá é o bar do Seu João, atravessando a rua, centro espírita. E o bar do Seu João vai fazer ali, sei lá, vai fazer churrasco, vai fazer alguma coisa lá às 8 horas. Aí o que acontece, espírita? Às 8 horas, tem uma fila de gente vindo, entrando no centro, e outra fila de gente entrando no bar do Seu João. Nós espíritas, vendo aquele fila de gente entrar no bar do Seu João, o que a gente fala? Nossa, tudo perdido, gente, que absurdo, olha aí, ó, já está cheio de obsessor esse negócio, gente, que desperdício de vida. Sim ou não? Sim. Agora, o que o pessoal lá do bar do João fala vendo uma fila de gente entrar no centro? Nossa, olha isso, gente maluca, tudo fanático, gente, tudo fanático. Meu Deus do céu, só centro, que absurdo. A pergunta mais importante agora, quem está certo? Todo mundo. Eles não querem o que a gente quer e são livres para escolher outra coisa. Eles não buscam o que a gente busca. Eles não entendem o que a gente entende. Tá todo mundo, são níveis de evolução, a gente já passou. Gente, para você chegar no centro espírita, você frequentou muito tempo o boteco do Seu João. Não pense que não. Eu sou um espírito velho, lembro de ter te visto lá. É assim. Até um dia que você fala assim, gente, enjoei disso. O que tem mais? E você vai aprendendo mais. Então, você quer aprender a amar as pessoas? Primeira coisa, não se coloque como regra. Você vê alguém fazendo uma coisa absurda que você nunca faria, se limite a dizer, é outro. Só isso. Quer outra coisa? É justo o que ele quer, o que ele faz. Não concordo, mas ele tem direito. É outro. E aí dá até para amá-lo. Segundo passo que eu queria que você exercitasse, Espírito, isso é muito importante, presta atenção em mim aqui, ó. Você sabia que amor tem hierarquia? Tem. Tem amor mais importante e o menos importante. Eu vou explicar por quê. O amor mais importante, amor a Deus. Por quê? Porque o amor a Deus está relacionado a uma ligação que é extrafísica, não dá para explicar. Quem ama a Deus, ama e ponto. Você quer explicar, mas eu não amo a Deus. Não dá para você explicar para outra pessoa. Já, meu amigo, você vai ter que continuar vivendo até que isso brote no seu coração. Então, amar a Deus é amadurecimento espiritual. O amor mais importante. Depois de amar a Deus, amar a mim mesmo. Depois de amar a mim mesmo, amar ao próximo. Essa é a escala. Essa é a escala. Algumas pessoas podem falar assim, não, mas primeiro amar ao próximo. De jeito nenhum. Não é egoísmo? Claro que não. Eu só posso dar para o próximo aquilo que eu tenho dentro de mim. Quando eu não amo a minha vida, o que eu tenho para dar para o próximo é um amor muito ruim. Por isso que as pessoas matam por amor, batem por amor, lesam por amor. Porque quem não tem amor próprio, dá o amor que tem. Então essa é a escala. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro amor, mais importante. Qual é? Deus. Depois... Eu vou falar mais devagar, que eu vi que tem gente que ficou na dúvida, né? Anota, né? Porque assim, ó, é uma escadinha. Eu vou explicar porque é importante você entender isso.
Primeiro amor, depois. Por que é importante entender isso? Porque, espírita, é agora. Todas as vezes que você estiver com dificuldade num nível de amor, se apega ao nível de cima. O amor a Deus você vai encontrar vivendo nas pessoas, convivendo. Por isso está lá, Deus está em todo mundo. Depois, amor por você mesmo. Se você estiver com dificuldade em amar a você mesmo, se apega ao amor de Deus. Louva a Deus, ora muito a Deus, pensa o que agrada a Deus, faz coisa que Deus gosta, Deus, que automaticamente o amor por você mesmo começa a crescer. Ele vai ser contagiado pelo amor de Deus. Se você não consegue amar as pessoas, pega o nível de cima, se dedique a amar a você mesmo, faz o que você gosta, elimina vícios, começa a ter comportamentos, cuida da sua aparência, cuida da sua vida, cuida da sua mente, aprenda coisa, cuida de você, que esse amor cresce em você e transborda automaticamente, contagia as pessoas. Isso é importante entender. Então entender essa escala é fundamental, porque é um caminho. E por fim, último, é o seguinte, espírita. A diferença entre amar e gostar, que a gente mistura. Se eu perguntar para vocês, o que é mais, amar ou gostar? Amar. A lógica está correta, mas na verdade não tem comparação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amar é impositivo divino. Você vai amar e ponto. Não interessa quantas vidas vai levar isso. Gostar é de gosto, é meu livre-arbítrio. Gosto do que eu quero. E por que não tem ligação uma coisa com a outra? Porque é o seguinte, vou dar um exemplo. Jesus ama todo mundo, sim ou não? Sim. Mas com quem será que ele gosta de estar? A turma dele. Qualquer um. Bezerra de Menezes ama todo mundo, sim ou não? Sim. Tá, mas e depois que ele acabou as atividades, acabou o centro, operou todo mundo, acabou. Com quem que ele gosta de estar? A turminha dele. Já pensou? E com a gente é igual. Se não eu venho aqui falar assim que é necessário amar, aí amanhã alguém vai falar assim, amor, você foi na palestra ontem, não foi? Fui. Tem que amar todo mundo, não é? Tem. Então amanhã nós vamos almoçar lá na casa da mamãe. Né? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque amar é uma maneira de viver. Tome as suas decisões como alguém que ama. Cumprimente as pessoas na rua como alguém que ama. Faça da sua vida um exercício de amar. Gostar é gosto, é livre-arbítrio. Eu tenho a obrigação de amar a todos vocês, mas eu gosto de ficar com ela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gosto. Senão a gente mistura tudo. Então eu gostaria que os amigos fizessem uma reflexão, voltasse a ver o Evangelho e todas as vezes que a palavra amor estiver ali impressa, entenda não como um sentimento que você vai ficar esperando brotar, mas como algo que se deve construir, como uma decisão que, cunhada na própria alma, começa a desabrochar para uma nova condição de vida. E gratos por termos compreendido isso, por termos amadurecido a esse ponto, e entendido o amor enquanto ainda podemos fazer da atual encarnação a mais importante que já tivemos. Oramos dizendo, Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição! Tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho,
abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores. Queremos agradecer a sua participação no programa Elucidações e também pedir a sua colaboração para atender as pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade no Núcleo Social Jesus de Nazaré. Gostaria que você nos visitasse, fosse visitar a entidade, levar suas doações, marcar a sua visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Agradecemos a sua participação.